Então abra aí a sua Bíblia, segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 6. Segundo Samuel, capítulo 6. Verso de número 1. Quando nós traçamos um paralelo entre Saul e Davi, Saul e Davi foram os dois primeiros reis de Israel, Saul e Davi. Nós vamos encontrar muitas coisas que representam as diferenças entre eles. Existiram muitas diferenças entre Saul e entre Davi, muitas. Mas uma que chama atenção e que cabe no contexto do que nós vamos ler é que Saul governou muitos anos, perto de 40 anos de reinado. E durante todos os anos do seu reinado, nós não vemos em nenhum momento Saul preocupado com a Arca da Aliança. O que era a Arca da Aliança? Era o símbolo, a representação da presença de Deus no meio do povo. A Arca da Aliança era um caixote de madeira que foi revestido de ouro, e dentro desse caixote existiam alguns itens. Existia um vaso com maná, aquela comida que caiu no deserto. Eles recolheram um bocadinho do maná, colocou num vaso e colocou dentro da arca. A vara de Arão que floresceu, quando as pessoas contenderam sob a autoridade de Arão, o Senhor pediu para cada um cortar uma varinha e colocar na presença dele. E ele disse assim: aquele que eu escolher, a vara vai florescer. E a vara que representava Arão floresceu da noite para o dia. Deu flor, deu brotos e deu fruto. Então representava que Arão era um homem escolhido, estava lá dentro da arca. E as tábuas dos 10 mandamentos também estavam dentro da arca. Então a arca representava a presença de Deus. Diga assim: a arca representava a presença de Deus. Durante todo o reinado de Saul, você não vê ele preocupado com a arca, onde está a arca, buscar a arca, ter a arca perto dele, porque a preocupação de Saul era apenas uma. Diga aí, qual era, bispo? Saul se preocupava com o trono. Saul se preocupava com a cadeira, se preocupava com a posição. Já Davi, nós vamos ver aqui no capítulo de número 6, logo nos primeiros capítulos de 2 Samuel, é quando Davi é instituído rei sobre todo Israel. E aí Davi, a cada capítulo, ele vai tomando uma decisão. Por exemplo, no capítulo 5, ele vai conquistar a cidade de Jerusalém e vai transformar em Jerusalém a capital do seu reino. Foi Davi que conquistou Jerusalém. Foi Davi que instituiu Jerusalém como a capital do seu reino. E logo depois que ele vai conquistar a cidade, que vai estabelecer o seu trono, o seu governo, o seu reinado, Davi diz assim: olha, eu já tenho o trono, eu já tenho a cadeira, eu já tenho a posição, agora está faltando uma coisa. Aí alguém fala: o que te falta, Davi? Te falta ouro? Te falta joias? Te falta comida? Te falta algum luxo? Aí Davi diz assim: não, está a faltar a presença de Deus. Então anota aí, o segredo para viver 3 meses extraordinários é a presença de Deus. Então Davi vai dizer assim: eu preciso da presença aqui, porque o que vai trazer sucesso para mim não é a cadeira, não é a posição, é a presença. Sabe qual é o nosso problema? Estamos muito preocupados com cadeiras, com tronos e com posições, e estamos a nos esquecer do principal nessa vida, que é a presença de Jesus.
É a presença de Jesus que faz a diferença. É a presença de Jesus que muda a vida e a história de uma pessoa. Por que você está aqui em pleno domingo, uma hora dessa? Já parou para pensar? Tantos lugares para você ir nessa cidade. Você veio aqui na IBR, Lisboa. Por que você veio aqui? Uma multidão pela manhã, essa multidão agora pela tarde. Já parou para pensar? Você veio aqui, até eu estou aqui, porque nós sabemos que a arca da presença de Deus está nesse lugar. Tirar a presença de Deus daqui, meu irmão, acabou, nem eu quero vir para cá. Se a presença de Jesus não estiver nessa casa, eu quero ser o primeiro a não vir aqui. Porque um lugar que Jesus não se manifesta é um lugar feio. Pode ter a maior beleza arquitetônica, pode ter tudo de bom, mas não tem o essencial que é, o principal que é a essência. É a presença de Deus que muda a vida, muda a história e transforma a vida das pessoas. Discursos humanos não mudam e não transformam a vida de ninguém. Discursos humanos não são capazes de modificar, transformar a vida das pessoas. Mas a palavra de Deus pregada com unção, com poder e com graça e com autoridade, liberta o oprimido, levanta o caído, salva o condenado, tira o homem do inferno e coloca ele no céu, expulsa os espíritos imundos, enche ele com o Espírito Santo, pega o perdido, a perdida, faz dele um homem e uma mulher de Deus, pega o quebrado, restaura ele, prospera ele, coloca ele de pé novamente, pega o endividado, abençoa os negócios, o trabalho, ele paga as dívidas e passa a viver da bênção daquilo que Deus derrama sobre ele. É só a presença que faz isso. É só a presença. Então o capítulo 6 vai mostrar isso, a preocupação de Davi com a presença. Olha o capítulo 6 e o verso número 1. Tornou Davi a juntar os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E ele se dispôs com todo o povo que tinha consigo. E ele partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus. Olha a preocupação de Davi. Davi está falando assim: eu vou fazer uma viagem, reúne o povo aí, que eu quero a presença de Deus pertinho de mim. Eu não quero a arca da presença, nem para você entender, isso aqui era uma cidade do interior. Imagine, vou dar um exemplo assim, Davi reinando em Lisboa, e a arca tipo lá Alentejo. Davi reinando aqui em Lisboa, e a arca, por exemplo, lá ao pé da Serra da Estrela. Davi falou: não, eu quero a arca aqui ao pé de mim, eu quero ela aqui pertinho. Então ele vai reunir o povo e ele vai buscar a arca. Verso de número 3. Quando eles chegaram no lugar, olha o que vai acontecer. Eles puseram a arca de Deus num carro novo e levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e usar. Sabe o que significa a palavra usar? Escreva aí do lado de usar. Força. É a força humana. É a força do braço do homem. O que significa usar, gente? Força. Diga aí, força humana. O que significa usar? É a força humana. Força humana. Força humana. E o Aiô, eles eram filhos de Abinadab, e eles guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Agora você tem que entender, eu tenho que entender, nós temos que entender uma coisa aqui. Existiam regras, instruções, direções de Deus sobre como manusear e guiar a arca. Por exemplo, a arca não foi invenção do homem. Não foi alguém que acordou e falou assim: rapaz, vou fazer um caixote aqui, vamos pegar, pega 1 metro aí, acho que 1,5 metros, tá bom? Tá bom, o que vocês acham, 1,5 metros? Acho que 1 metro de altura, tá bom? 1 metro de altura? O que a gente, vamos revestir ela com o quê? Cobre. Alguém fala: ouro é mais bonito. É ouro, né? Não foi assim que a arca surgiu. Moisés subiu no cume do monte, e ele passou pelo menos 40 dias face a face com o Pai.
E ali Deus deu tudo para ele, inclusive as medidas da arca. Moisés, você vai descer, vai fazer a arca de madeira de acácia, a medida é essa, tantos de comprimento, tantos de largura, tantos de altura, vai revestir de ouro, em cima vai ter uma tampa, o propiciatório, vai ter 2 anjos, um de frente com o outro, a arca vai ter 4 argolas na lateral, onde vai passar um varão, e onde esse varão, preste atenção, será usado para transporte da arca. Como que a arca deveria ser transportada? Ela deveria ser transportada pelos sacerdotes, os levitas. Eram eles que deveriam transportar a arca. Então tinha aquele varão, um pegava de um lado, outro pegava do outro lado, o outro pegava do outro lado, e o outro pegava do outro lado. Então eles levantavam, e eles iam levando e carregando a arca da aliança. Esse era o modelo, o jeito de Deus de levar a arca. Era assim que a arca deveria ser levada. Só que Davi não faz desse jeito. Davi diz assim: vamos fazer assim, gente? Vamos colocar ela em cima de uma carroça. Vamos pegar aqui uma carroça nova. Não é qualquer carroça, pega pelo menos uma nova, não é? E vamos colocar uns bois para poder puxar e para poder levar a arca. Agora olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Davi, preste atenção, Davi tem uma boa intenção. Qual é a boa intenção de Davi? Buscar a arca. Qual é a boa intenção de Davi, gente? Só que ele está fazendo do jeito errado. Então, tem muita gente que tem até boa intenção, mas está fazendo do jeito errado. Eu e você, nós temos que se preocupar com uma coisa. Diga, o que é, bispo? Como eu estou fazendo? É uma preocupação. Por exemplo, eu quero prosperar. Bispo, eu estou precisando prosperar, estou precisando pagar minhas contas. É errado você prosperar? Não. Mas aí aparece alguém e te oferece um jeito, uma maneira, uma forma de burlar o sistema. Um caminho mais rápido, uma carroça. E olha, o patrão não vai ficar sabendo. Olha, o pessoal nem vai ficar sabendo desse golpe, dessa situação. Ou seja, o desejo é correto, mas a maneira não é a melhor. É o que está acontecendo com Davi. Ele tem um desejo saudável, mas ele está fazendo do jeito errado. Então, com carinho, toque em alguém e diga assim: olha, se preocupe na maneira que você está guiando sua vida. Tem que se preocupar. Tem que se preocupar. Deus não vai quebrar os princípios que Ele instituiu. E quem quebra princípio, o princípio que eu quebrar aqui, vai me quebrar lá na frente. Anote isso. O princípio que eu quebrar, vai me quebrar lá na frente. Então nós temos que estar atento aos princípios. Aos princípios. Davi começou quebrando um princípio. A arca não podia andar de carroça. A arca tinha que andar no lombo do sacerdote, nas costas do sacerdote. E lá vai Davi. A arca está em cima da carroça. A carroça está andando. O que você acha que anda mais rápido? 4 homens carregando um caixote de madeira revestido de ouro. Imagina o peso desse caixote. Ou uma carroça puxada por bois. Lógico que a carroça é mais rápido. Quem olha de fora podia dizer assim: nossa, como que está sendo rápido. Olha que rápido que Davi está avançando. Olha como as coisas estão acontecendo rápido. Você já não ficou assim, comparando a vida de alguém? Não precisa levantar a mão não, só guarda para você. Mas como pode? Como que está rápido desse jeito? Você, sofrendo carregando o peso. Você sofrendo carregando a arca, carregando a família, carregando os negócios. Você carregando o casamento, carregando o ministério, carregando o peso. Aí você vê o outro lá, parece que não está fazendo força nenhuma. Está indo mais rápido do que você. Você fala assim: Jesus, que negócio é esse? A carroça está a levar a arca. Aí vem o verso de número 5. Davi e toda a casa de Israel se alegrava perante o Senhor,
com instrumento de faia, com harpa, saltério, tamborim, pandeiro, símbolo, uma festa. 6, quando chegou a eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. O que aconteceu? De repente, a carruagem, a carroça está indo, e os bois tropeçam, e quando eles tropeçam, a carroça balança, a arca balança, e na hora que a arca balança, Uzá, a força, diga assim, quando a arca balançou, a força humana tentou corrigir, consertar. Aí Uzá, a força, estende a sua mão para tentar corrigir, para tentar consertar. E quando ele estende a mão, verso número 7. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por essa irreverência, e ele morreu ali junto da arca de Deus. Bispo, misericórdia, quer dizer que ele morreu? Sim, porque quando ele estende a mão, ele está colocando a mão num negócio que não é para ele colocar. Ele está tocando em algo que não é para tocar. O que tem de gente sofrendo porque colocou a mão em algo que não era para colocar. O que tem de gente sofrendo porque entrou em situação que não era para entrar. Pergunte aí para o teu vizinho, você conhece alguém que está sofrendo assim? Colocou a mão onde não era para colocar, entrou onde não era para entrar. Agora a força humana fracassou. E aqui nós temos que entender uma coisa. Nós vamos ter que tomar uma decisão nesses 3 meses. Diga assim, tomar uma decisão. Se eu vou querer viver pela minha força, entendeu? Se eu vou querer viver pela minha força, ou se eu vou querer viver pela graça e pelo favor de Jesus. Nós vamos ter que decidir. Guarde isso no seu coração. Toda força humana é limitada. Todo recurso humano é limitado. Uzá representa o homem com a sua força. O homem querendo resolver do seu jeito. O homem querendo sustentar com a sua mão. O homem querendo manter as coisas no lugar com o seu braço. Uzá representa isso. Mas Uzá não deu conta. Talvez você está aqui tentando de todo jeito manter as coisas em pé nas suas habilidades. Talvez você está aqui de todo jeito tentando manter as coisas em ordem, com a sua força, com as suas habilidades, com os seus contatos, com as suas capacidades. Só que você está percebendo, bispo, não estou dando mais conta, estou chegando no meu limite. É Uzá com o braço dele dizendo assim, eu vou resolver do meu jeito. Se a arca está caindo, a minha força vai segurar. Então, chega uma hora na nossa vida que nós temos que decidir. Eu vou viver na minha força, eu vou viver no meu braço, eu vou viver eu sendo o centro de tudo, ou eu vou entregar o comando e a direção e vou viver debaixo da graça e do favor de Jesus. Sabe por que tem gente cansada nos nossos dias? Sabe por quê? Porque tem muita gente que está numa posição errada. Nós não podemos ser o centro da nossa vida. Eu não posso ser o centro da minha vida. Você não pode ser o centro da sua vida. Nós não temos condição de sustentar todas as coisas e manter todas as coisas em ordem. Nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de um Cristo vivo, para que Ele venha se colocar no centro da nossa vida e colocar todas as coisas em ordem. É Ele que mantém tudo no devido lugar. É Ele que mantém tudo na sua devida condição, na sua devida proporção. E eu quero te desafiar hoje, saia do centro e deixe Jesus ser o centro. Naquela hora, quando Uzá caiu morto, aquilo que era uma festa se tornou em tristeza. Olha o verso número 8. Desgostou-se Davi. Davi ficou desgostado. Davi olhou aquele negócio ali e falou assim, perdi a alegria, acabou minha empolgação, não acredito que aconteceu isso. Olha o verso de número 10. Davi diz assim,
não quis Davi retirar para junto de si a casa do Senhor, a arca do Senhor. Davi diz assim: eu não quero essa arca não. Olha o que aconteceu, eu não vou levar isso aí comigo não. Então, ele toma uma decisão: levem ela à casa de Obed-edom, o geteu. Quem era Obed-edom? Era um homem que morava, vou dar um exemplo, ali nas redondezas ao pé da estrada. Um homem do interior, uma casa do interior. E eu li um comentário muito antigo de Flávio Joséfo, um historiador dos dias do Novo Testamento. E Flávio Joséfo diz assim, que Obed-edom era um homem muito, muito, muito pobre da época. E ele tinha uma casa muito, muito, muito simples, lá no interior, uma casa muito pequena e muito simples. Então agora, Obed-edom está lá na casa dele. Obed-edom está lá cuidando das coisinhas dele. E de repente chega alguém na porta da casa dele. Obed-edom! Ele abre a portinha. Sim. O rei Davi tem uma proposta para você. Rei Davi? É. Ele quer saber se você não pode receber a arca da presença de Deus aí na sua casa. Agora eu acho isso interessante. Enquanto Uzá está fazendo força, enquanto Uzá estende a mão para sustentar, estende a mão para pegar, Obed-edom é aquele que não está fazendo força nenhuma. Ele simplesmente encontra uma oportunidade na porta da casa dele. E quando eu estudava esse texto ontem com os nossos pastores, o Espírito de Deus trouxe isso ao meu coração. Aqueles que deixarem a dependência do braço do homem e entrarem debaixo da minha graça e do meu favor, eu vou enviar grandes oportunidades na porta da casa deles. Eu estou falando para alguém aqui, você se prepare, porque grandes oportunidades vão bater lá na porta do teu negócio, na porta do teu escritório, na porta da tua casa. Será que tem alguém comigo? Grandes oportunidades vão bater lá na porta daquele quarto. Grandes oportunidades vão chegar no telemóvel, um e-mail, uma chamada, uma mensagem, uma ligação. Porque quando nós não estamos na força do nosso braço, mas na dependência da graça e do favor do Senhor, aleluia, eu não corro atrás, as oportunidades vêm bater na porta da minha casa. Aleluia. Se prepare nesses 3 meses. O seu telefone vai tocar. Você será chamado para algumas reuniões, algumas propostas, alguns acordos. Tem gente aqui que você vai ser chamado para uma reunião, para uma promoção. Tem gente aqui que será chamado para uma reunião, para fazer um negócio da sua vida. E alguém podia estar dando glória a Deus, porque tem gente aqui que vai ser chamado, e uma grande oportunidade vai bater na tua porta, e é o Senhor dizendo assim: vai se alegrando, eu estou vendo o seu coração preocupado com a minha presença. Veja, usar a força coloca a mão. Obed-edom na dependência, a oportunidade vem bater na porta da casa dele. O que você não viveu do 1 ao 9, de janeiro a setembro, Jesus pode fazer de outubro a dezembro. Eu estava batendo palma aqui na casa de Obed-edom, mas glória a Deus você bateu palma. Eu estava batendo palma lá no Obed-edom, né? Vamos bater palma para o Obed-edom. Bate palma assim, ó. Agora fala assim: Obed-edom! Faz um barulho aí da porta abrindo, Finis. Consegue fazer barulho de porta abrindo? Faz aí abrindo. Qualquer um. Esse aí, ó.
Aí, ó, a porta abrindo. É esse barulho. Vamos fazer de novo, ó. Aperta e eu empurro, ó. É aquela porta rangindo, tá vendo? Por isso que fica. Aí ele saiu. Aí ele saiu, aqueles caras com aquelas rouponas bonitas, a roupa do sacerdote, com as roupas de linho. Vó, o rei falou, você não quer receber a arca da presença de Deus aí na sua casa. Você não quer receber aí não? Então veja que ele não fez força nenhuma. Mas a oportunidade veio bater na porta da casa dele. Deixa eu te falar uma coisa. A melhor decisão que alguém pode tomar na sua vida é abrir a porta do seu coração. É abrir a porta da sua vida. É abrir a porta da sua casa. É abrir a porta dos seus negócios para a entrada da graça, do favor e da presença de Jesus. E não foi nada ensaiado não, irmãos. Eles aqui escolheram os louvores. Eu não falei que eu ia pregar não. Você viu? Eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Você viu? Que canção poderosa, canção profética nós adoramos aqui hoje. Então o que vai acontecer agora? Quando ele abriu a porta, o que tinha do lado de fora? Um ambiente de luto, um ambiente de tristeza. O rei Davi estava triste. O rei Davi não quis nem mais completar a jornada. Só que no ambiente de luto e de tristeza, o Obed-Edom entendeu. Essa é a oportunidade da minha vida. Guarde isso no seu coração. Da porta para fora, as coisas talvez podem não estar muito boas. Da porta para fora tinha um homem morto. Da porta para fora tinha um rei triste. Da porta para fora tinha 30 mil pessoas decepcionadas. Mas Obed-Edom falou assim: da porta para fora tá ruim, mas se essa presença passar da porta para dentro, é isso que vai acontecer com muita gente. Vai ter gente que você conhece, que você trabalha, gente do dia a dia, você vai ver da porta para fora, meu irmão, um negócio, um caos. Mas quando você fechar a porta da sua casa, ou a porta do seu quarto, ou a porta do seu coração, você vai desfrutar de uma bênção muito importante. A paz que só Jesus pode dar, a graça que só o Espírito pode trazer. Da porta para fora estava um caos, mas naquele ambiente de luto e de tristeza, o que acontece? Ele vai encontrar a oportunidade da vida dele. Tudo isso por quê? Diga, por quê, bispo? Ele tinha a porta aberta. Ele estava disponível. Marque isso, estar disponível. Quando bateram na porta da casa dele, ele não deu desculpa. Quando bateram na porta da casa dele, ele não arrumou argumentos. Ele estava pronto e disponível. O segredo desses 3 meses é estar pronto e disponível para aquilo que Jesus vai fazer na sua vida. Então você não tem noção. Talvez o Espírito de Deus vai te chamar para um novo desafio, para uma nova área. Talvez o Senhor Jesus vai te chamar para uma mudança na sua carreira. Talvez o Espírito de Deus vai te entregar uma chave nova, de um negócio novo, de uma situação nova. Você precisa estar disponível. Você precisa estar disponível, porque nesses 3 meses o Espírito de Deus pode te convocar para você servir no ministério, para você abençoar a vida das pessoas. Você precisa estar disponível. Quando a oportunidade bateu na porta da casa dele, ele não pensou 2 vezes. Ele disse assim: opa, eu estou disponível, eis-me aqui. Então, eu quero liberar uma palavra muito simples e muito direta do Espírito de Deus para a sua vida. Esteja disponível para aquilo que o Espírito de Deus vai fazer nesses 3 meses. Esteja pronto, esteja disponível para aquilo que o Senhor vai fazer. Se tiver que acordar mais cedo, acorde. Se tiver que dormir um pouco mais tarde, durma. Se tiver que fazer uma viagem, faça. Se tiver que sentar
cara a cara com alguém, sente. Se tiver que conversar com uma pessoa para resolver um problema do passado, resolva. Não crie barreiras, porque o Senhor está dizendo: eu vou colocar oportunidade na sua frente. Esteja disponível. Disponível. Balance alguém e diga: esteja disponível, esteja pronto. Olha o que vai acontecer. 11. Ficou a arca na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. Outubro, novembro e dezembro. E o Senhor abençoou ele e toda a sua casa. Guarde isso que eu vou te falar agora. Porque nesses 3 meses, o Senhor vai abençoar você e toda a sua casa. Tem gente da tua família que vai ser abençoada por causa da sua decisão, do seu compromisso por Jesus. Tem gente que mora lá naquela casa que vai ser abençoado por causa de um homem de Deus e de uma mulher de Deus que está lá. Tem gente que vai receber livramento só porque está perto de ti. Tem empresa que está aberta porque tem um homem de Deus e uma mulher de Deus lá dentro. Nesses 3 meses, as coisas começaram a mudar na vida do Obed-edom. De repente, eu vou fazer uma ilustração aqui só para você entender. As galinhas que colocavam, um exemplo, 3 ovos por semana, vou dar um exemplo aqui, uma ilusão para você entender. Elas já começaram a botar 6 ovos por semana. As crianças que tinham problema com matemática, já de repente começaram a ficar tudo boa em matemática. O Obed-edom estava com um problema lá com as lâmpadas queimadas. Dali a pouco ele já estava trocando as lâmpadas, estava arrumando a canalização, estava consertando aquela vidraça partida. E a mulher já estava mais feliz. Não é? Tudo que aquele homem começou a fazer começou a dar certo. Ele ligava para fechar o negócio, o cliente do outro lado não contestava nada. De repente ele era chamado para uma reunião na empresa, e lá na reunião da empresa, tudo que parecia ser contra ele, ficou a favor dele, e de repente veio uma promoção para ele. Ele que estava sentindo mal da saúde, sentindo um probleminha no corpo, sentindo umas dores, talvez sentindo um nódulo. A esposa tinha feito um toque, tinha sentido ali um nódulo, ele estava reclamando alguma questão, um problema físico. De repente ele começou a olhar e falou assim: cadê aquela dor que eu sentia? A esposa diz assim: cadê aquele nódulo, aquele caroço que eu estava sentindo? E aí eles falam assim: depois que a presença de Deus entrou aqui, até o nosso corpo começou a ficar mais abençoado. Dali a pouco, meu irmão, eu não sei se foi botox, até a cara dele começou a esticar, Anne. Sumiu as rugas. Verdade. Eu acho que começaram a aplicar um negocinho nele lá. E eu não sei, meu irmão, se foi Monjaro, Ozempic. Começaram a emagrecer lá. Eu não sei o que aconteceu. Deve, tudo que aquele homem começou a fazer começou a dar certo. 3 meses de grande bênção na casa e na vida dele. E essa madrugada eu levantei para orar, e o Senhor trouxe novamente essa palavra no meu coração, e o Espírito de Deus disse assim: libera essa palavra na vida da igreja, porque eu quero fazer algo muito grande e muito especial na vida do meu povo. Você vai copiar esse texto bíblico, você vai colocar lá no seu balcão. Você vai escrever esse texto bíblico na tua agenda. Você vai colocar esse texto bíblico lá no painel, no tablier do carro, da carrinha, do caminhão. E toda vez que vier uma seta, um ataque do inimigo para roubar a tua alegria, você vai ler ele e vai declarar: eu tenho uma palavra, eu tenho uma promessa para esses 3 meses da minha vida.
Agora você tem que entender uma coisa. Gente, hoje tem telefone, hoje tem internet, hoje tem rede social, hoje tem fotografia, hoje tem vídeo, hoje tem tudo. Você posta um negócio aqui, teus parentes lá do outro lado do mundo estão sabendo tudo. Tem grupo do WhatsApp, tem tudo. Agora imagina naquela época que não tinha nada. Não tinha nem carro, só tinha carroça. O rei Davi foi embora e largou a arca na casa de Obed-edom. Olha o que vai acontecer no verso de número 12. De repente, alguém foi avisar o rei Davi. Davi, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom. Tudo que ele tem, por causa do seu amor à arca, a presença de Deus. Agora olha que coisa maravilhosa. Olha aqui para mim, que isso aqui é o que vai acontecer conosco esse mês. Obed-edom está lá no interiorzinho. Diga assim, no interiorzinho. Na casinha dele. Cuidando das coisinhas dele. Agora deixa eu te falar. De repente, a notícia do que Deus estava a fazer no interiorzinho, na casinha. A notícia do que Deus estava fazendo na casa do Obed-edom vai chegar em Jerusalém, no palácio. Vem BR. De repente, alguém vai lá na sala do trono. Vai falar com Davi, vai falar com o rei. Rei, eu tenho uma coisa para te dizer. Aí o rei fala, diga filho, o que você quer falar? Sabe o Obed-edom que a arca entrou na casa dele? Ele fez, sei. O que aconteceu? Olha, tem 3 meses que tudo que aquele homem faz dá certo. O quê? Sério? Você acredita que os animais dele estão dando mais cria? Você acredita que ele não está perdendo mais nenhum animalzinho? Não está tendo aborto, não está tendo problema de morte? E ele, que mais? As ovelhas estão dando mais lã. Ele, que mais? Os meninos dele, meu irmão, olha, os meninos estão até mais gordinhos. Aqueles meninos que tinha verme, matou até o verme. Matou os meninos, aqueles meninos que tinha piolho. Nem piolho tem os meninos mais. Ai, Jesus. Ainda bem que não existe nada disso hoje, né? Volta. E aí ele falando aquilo, porque a notícia do que Deus estava fazendo, uma casinha simples, foi bater lá no palácio diante do rei. Deixa eu liberar uma palavra para você da glória a Deus nesse domingo de ceia. O que o Senhor vai fazer nesses 3 meses na tua vida vai chegar mais longe do que você pensa. A notícia daquilo que Deus vai fazer na vida dos teus filhos. Vai ter gente que vai dizer assim, a filha dele mudou, o filho dele mudou. Vai ter gente que vai dizer assim, olha como o casamento dele está abençoado. Vai ter gente que vai dizer assim, olha como o financeiro, olha como ele foi liberto, olha a cura que aconteceu naquela casa, olha aquele negócio como está abençoado. A notícia do que Jesus vai fazer na tua vida vai chegar lá do outro lado. Toque em 2, 3 pessoas e diga assim, a notícia do teu milagre vai chegar muito longe. Às vezes nós ficamos preocupados, dizendo assim, estão falando mal de mim, estão falando notícias ruins, estão falando as notícias do meu fracasso, da minha queda, do meu prejuízo. Mas guarde isso no seu coração, a mesma boca que anunciou a notícia ruim, vai ter que testificar e falar da restituição, da restauração, da libertação, da cura IBR. Quem comemora, celebre e dá glória, porque vai chegar. Quando você assinar o contrato que está preparado nesses 3 meses, quando você passar por aquela porta que o Senhor tem preparado para ti nesses 3 meses, quando a sua família chegar naquela condição, naquela posição que o Senhor tem preparado nesses 3 meses,
Quando você conseguir resolver essa situação que parece ser impossível hoje, aos seus olhos é impossível, mas ao nosso Deus, em 3 meses, Ele pode te surpreender. Eis que o Senhor mudará a vida de algumas pessoas em 3 meses. Aponte essa data no seu calendário. Aponte esses meses no seu calendário. E de repente, Davi dá uma ordem. Foi Davi com alegria e fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Olha o verso de número 12. Já li. Verso número 13. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor, viu que agora é diferente? Os que levavam, não era carroça, era homens. Eles tinham dado 6 passos. Eles paravam e faziam um sacrifício de adoração. Percebeu a diferença agora? No começo era uma carroça. Agora são os homens levando a arca nas suas costas. No começo era o boi puxando, agora eram os sacerdotes levando e carregando e sacrificando. E aí alguém pode pegar e falar assim: bispo, o que aconteceu? Eu falei: a arca foi levada para Jerusalém, a arca foi levada embora, a arca foi levada daquele lugar, a arca foi levada. E aí alguém pergunta: e o que aconteceu com Obed-edom? Ele cuidou 3 meses, viu a bênção 3 meses, agora foi embora. Você imagina ele olhando e dizendo assim: espera aí, o que vai ser de mim agora? Será que eu vou voltar para aquela velha vida? Quer dizer que agora as galinhas vai colocar só 3 ovinhos por semana? Os meninos vai ficar de novo com aquela barriga de verme? Não pode. Imagina, um exemplo, ele falando assim: quer dizer que vai voltar aquela dor nas costas? Está indo embora a arca, está indo embora a presença, está indo embora tudo. Olha o que vai acontecer. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 15. Verso de número 1. É a sequência dos acontecimentos quando a arca sai da casa de Obed-edom. Fez Davi casas para si mesmo, na cidade de Davi. E preparou um lugar para a arca de Deus e lhe armou uma tenda. Então ele fez a casa para ele, na cidade de Davi, e preparou uma tenda para ali colocar a arca. Verso de número 2. Disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e servirem para sempre. Davi reuniu, no verso 3, todo Israel em Jerusalém, para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar que ele tinha preparado. Reuniu Davi os filhos de Arão e os levitas. E aí agora vai uma lista de homens: os filhos de, os sacerdotes. E ele vai trazendo uma lista de todas as pessoas que ele chamou para fazer essa viagem, para carregar a arca. Então, chega no verso de número 16. Diz assim, o texto, a epígrafe: designados os músicos para o templo. Aí vai trazer uma lista descrevendo todos os levitas, todos os músicos que foram chamados para tocar e adorar a Deus no templo. Aí você está vendo aí, você pode ler depois em casa, do 16 para frente. Então chega o verso de número 24. Aí o verso 24 diz assim, olha o 24: o Sebanias, o Josafá, o Natanael, o Amazai, o Zacarias, o Benaia, o Eliezer. Saudade do Zezé. Você está assistindo aí, Zezé, na América? Um beijo no coração, filho.
era nosso baterista, mudou para os Estados Unidos. Eles eram os sacerdotes. Eles tocavam as trombetas perante a arca de Deus. Mas aí, o Obed-Edom e o Jeías, eles foram promovidos, serão os porteiros da arca. A vida desse homem mudou. Ele não foi só alguém que foi abençoado 3 meses. Quando a arca é levada, ele recebe o convite do rei. O rei diz assim: olha, você serviu muito bem, você cuidou muito bem, você se envolveu muito bem com a presença. Eu quero que você fique pertinho da arca, mas só que agora, lá em Jerusalém, você vai ser o porteiro. Você vai ficar pertinho da arca. Você vai controlar o acesso. Você vai ficar na porta. Agora você imagina, aquele homem que era alguém que estava perdido, esquecido, numa cidadezinha do interior, num casebre. 3 meses de bênção. Agora, ele foi promovido. Vai trabalhar em Jerusalém. Vai servir na porta da tenda. E ele vai ficar pertinho da presença. Porque quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Quem já provou da presença de Deus, quem já provou da glória de Jesus, quem já provou da presença de Deus, da glória de Jesus, não se acostuma com outra coisa. Agora aquele homem que desfrutou de 3 meses da presença de Deus na casa dele, ele vai viver o resto da vida dele envolvido e conectado com a presença. Sabe o que eu quero te dizer? Jesus não quer te abençoar outubro, novembro e dezembro. Ele quer ser o seu Senhor e o seu Salvador. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 2030, 31, 32, 33, não sei até quando. Ele quer ser o Deus de hoje, o Deus de amanhã, até o fim da sua vida, da nossa vida e da nossa história. Jesus não quer ser a aventura de um fim de semana. Ele não quer ser um detalhe na nossa agenda, nem um adereço de 3 meses. Ele está dizendo: eu quero andar contigo todos os dias da sua vida e todos os dias da sua história.